que significa ser professora na minha vida? Eu acho que é uma eterna aprendizagem, assim, sabe? Muito mais do que ensinar, a gente aprende. Meu plano não era exatamente ser professora, eu dava uma fugida porque eu sabia de toda a luta das minhas tias, que eram professoras de escola pública, eu sabia da desvalorização, então, assim, quando eu almejava, assim, o que eu queria profissionalmente não era isso, assim. Mas eu sempre fui muito encantada por dar aula, sabe? Então eu fiz educação física e primeiro eu fiquei mais na área do fitness, dei uma fugida da parte da licenciatura, mas não... Aí eu passei no concurso e quando eu vim pra cá, eu não tive dúvidas, assim, que era o que eu gostava de fazer, sabe? Então, tá um pouco dentro da questão da minha família, com quem eu sou, assim, eu gosto dessa coisa de ensinar, sabe? Eu gosto de mostrar outras perspectivas, de ampliar, principalmente essas questões dentro da escola pública, assim, que foi onde eu me encontrei. Na verdade, a minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Eu estudei no Instituto de Educação, aí eu fiz URGS e quando eu voltei para a escola pública, eu percebi que não tinha mudado para os alunos negros, assim, sabe? O que eu passava, os meus alunos ainda estavam passando. E eu percebi que não existia da escola um movimento para mudar isso. Então, como eu via que pra eles, assim, eu era um ET, assim, sabe? Tipo, eu era uma pessoa jovem, negra, que estava ali dando aula pra eles. Era algo pra eles muito novo, assim. E tinha muita questão dos cabelos, as gurias não soltavam o cabelo de jeito nenhum, né? Eu odeio meu cabelo, mas o teu é bonito, o meu não, sabe? Eu falei, não, é bonito, a gente tem que aprender a cuidar, a gente tem que aprender a gostar. E eu senti essa necessidade, sabe? De abrir um espaço pra gente conversar sobre essas questões, assim. E aí foi crescendo, eu comecei com uma salinha, a gente fazia ali no laboratório de ciências. E aí eu tinha umas 13 meninas, era um grupo de estudos, a gente estudava técnicas de cuidado com o cabelo, questão de representatividade, racismo, diversidade, né, gênero. E foi crescendo, assim, era visível para os professores, para todo mundo a mudança delas, assim, radical. Não só estética, mas assim, de comportamento mesmo, elas se empoderaram, literalmente, assim, sabe? E aí daí o projeto foi crescendo, sabe? Ano passado a gente foi para as redes e aí deu um boom, assim, quando a gente criou a página do Facebook foi quando a gente se tornou visível, na verdade, né? E é muito legal, porque hoje, além da gente ter esse grupo de estudos, esse espacinho aqui que a gente gosta de fazer as atividades e tal, a gente consegue visitar outras escolas e levar um pouquinho disso que a gente discute aqui, né? Lutando por uma educação mais ampla, mais diversa e antirracista também, que acho que já deu, né? A escola tem que se renovar e se preparar para receber o aluno negro e fazer ele se sentir pertencente à escola. Porque é o que acontece com a criança negra, ela não se sente pertencente à escola. Ela entra na escola e ela descobre que ela é diferente, né? Então, meu sonho é que isso mude um dia e o projeto faz parte dessa luta, assim, né? É um projeto voluntário, a gente não recebe nada, né, para estar aqui, é todo voluntário, todas as horas de trabalho que a gente tem são voluntárias. Mas, assim, é algo que me nutre, sabe? É algo que, frente a toda essa situação que a gente encontra no país, frente ao que eu tô vendo acontecer com a educação pública, sabe? Me dá, assim, eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Pelo menos eu não me sinto imobilizada, assim. Eu tô tentando ajudar quem eu consigo. Esses dias eu tava com as menininhas do 6º ano, elas têm 11 anos mais ou menos, e elas estavam tudo assim, vieram tudo me perguntar do meu cabelo. Aí eu, não, daí dei umas dicas, vocês pegam, separa esse topo aqui, que daí o cabelo fica mais solto, né? E aí faz uma fitagem, passa os dedos, depois amassa. Aí hoje veio uma toda assim, oi, Sora, balançando os cabelos. E eu, tu fez o que eu te pedi, o que eu te ensinei? Ela falou, fiz. Eu, olha como tá cacheadinho. Elas vêm buscar esse retorno, sabe? Elas passam por mim até eu elogiar que estão de cabelo solto, assim. Eu vejo que é uma referência, assim. No início isso, eu me assustei, sinceramente, assim, sabe? Porque, de repente, tu te tornar referência de 200 crianças, sei lá, sabe? Mas, assim, hoje eu acho legal elas me verem como uma referência que elas buscam, às vezes, quando elas estão meio perdidas, assim, sabe? A impressão, assim, que a gente tem, assim, como profissional negro, é que a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz, assim, sabe?
E às vezes a gente sabe que a gente está se esforçando, que a gente está fazendo tudo certo, que a gente está fazendo tudo direitinho. E em cima da gente existem cobranças que não existem em cima de outras pessoas que não fazem tudo isso que a gente faz, sabe? Eu acho que o racismo ele é muito sutil, né? Ele é muito sutil, assim. Ele é muito difícil às vezes até de denunciar. Mas assim, eu acho que ele aparece mais quando a gente se destaca, sabe? Quando a gente pega ou algum cargo de maior liderança, ou quando a gente está à frente de alguma coisa, assim, aí aparecem as críticas, aí aparecem, né, os questionamentos, aí tu tem que provar. Aqui na escola, na verdade, assim, nossa, eu tenho uma ótima relação com a direção, assim, eles acreditam muito no meu trabalho, me deram carta branca, sabe? Mas na minha caminhada até chegar à escola, eu cheguei a duvidar de mim muitas vezes, assim, porque é pesado. Quando tu chega com o racismo construído de outras maneiras, fugindo do senso comum, as pessoas resistem, porque é difícil falar, né? Porque dói na ferida, porque muito professor tem atitude racista dentro de sala de aula, em conselho de classe, né? E aí quando a gente aponta, a gente não é visto como uma pessoa que está querendo, não, gente, vamos melhorar, sabe? Vamos melhorar isso, dá pra gente melhorar, vamos melhorar. A gente é visto como uma pessoa que, meu Deus, você sabe falar nisso, você sabe falar em racismo. É só porque ela é negra, né? É assim, ela fala essas coisas porque ela é negra. Quem dera, né, as pessoas brancas falassem mais sobre isso também. Mas, assim, eu acho que é essa resistência, assim, sabe, de fugir do senso comum e vamos falar de verdade sobre isso, assim. E um professor negro que chama os outros para falar sobre isso incomoda quem não quer, né? Quem tá estagnado, tá bem como tá e não quer mudar. Acho que foi com um projeto, sabe? Hoje, assim, chegar na escola e ver, assim, os Black Souls, sabe? Eles se amando, eles buscando a história deles, eles se conectando com a ancestralidade, sabe? Eles descobrindo que a história do povo deles não é só escravidão, que é só o que a gente vê na escola, que tem muito mais, que tem uma cultura linda, né? Que veio muito conhecimento de África que foi explorado, né, aqui no Brasil e que não se reverteu para o povo negro. Acho que quando eles descobrem que tem esse a mais, assim, eles refletem na identidade deles, assim, sabe? Reflete neles como ser, como cidadão, como tudo. Então, eu acho que isso que é o melhor, assim, que através do projeto a gente cria um movimento dentro da escola que está fazendo com que os alunos negros, eles se sintam pertencentes, assim, sabe? Se sintam parte da escola.